Hoje, 24 de agosto, hora da revisão de ciências. Revisão de ciências é essa aqui que a gente vai rever alguns assuntos, vamos ver algumas coisas aqui. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a fotossíntese, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a cadeia alimentar. Então, vamos prestar atenção, tá certo? É uma revisão aqui do que a gente já estudou esses dias, nesse livro 2. Então, vem aqui comigo, vem com a tia, porque agora é hora da gente aprender, hora de prestar atenção na nossa aula, certo? E colocar em prática aquilo que a gente já estudou, relembrar, colocar em prática, tá? E fixar mais um pouquinho aí na nossa mente. Então, na nossa revisão de ciências, hoje, nós vamos estar falando aqui do processo da fotossíntese. Então, o que é aí, gente, o processo da fotossíntese? Esse processo é onde as plantas elas vão produzir seu próprio alimento, né? Então, vem aqui a água, quando cai a chuva, ela vem aqui ela vem para o solo, onde as raízes aqui, elas vão estar pegando essa água, e dessa água ela vai levar até as folhas, até o restante da planta. E tudo isso vai acontecer como? Essa água vai, por exemplo, aqui das folhas, e nessas folhas aqui, elas vão captar o oxigênio, não, como é? O dióxido de carbono, aquele quando a gente está respirando e está liberando ele. Então, as plantas, elas respiram, né? E elas respiram aí através das suas folhinhas. E dessas folhinhas, elas vão aí estar respirando o dióxido de carbono, e quando junta-se aqui com a água que vai penetrar por toda a planta, ela vai fazer aí a sua fotossíntese, onde a luz solar também ela vai fazer aí seu papel muito importante, e ela vai acabar gerando aí açúcares, aminoácidos, vão acabar virando aí a proteína, os lipídios, que são as gorduras aí, tá? E as vitaminas. Então, ela vai absorver a água e o dióxido de carbono junto com a luz solar, e ela vai estar liberando para a gente aí o oxigênio. Por isso que é tão importante a gente estar preservando, a gente estar cuidando, estar plantando e cuidando aí dessas plantinhas, porque elas nos dão aí oxigênio, elas nos dão aí alimentação, nos dão frutas, tá? Algumas plantas aí, as folhas delas servem para a nossa alimentação, algumas nós temos aí o caule, outras são as raízes. Então, a gente tem que estar cuidando aí dessas plantas, porque elas vão nos dar isso aí, vão nos dar o açúcar, vão nos dar o aminoácido, vão nos dar as vitaminas, as proteínas. Então, a gente tem que estar aí cuidando dessas plantas, porque elas irão nos dar aí uma boa alimentação. E acontece aí, ó, a troca, né? Nós temos aí a troca nessa fotossíntese, onde a planta nos dá oxigênio, onde a gente vai estar respirando, e nós vamos estar aí, ó, dando para a planta respirar o dióxido de carbono. Sem a fotossíntese, gente, não existiria vida em nosso planeta. Então, é muito importante aí que haja a fotossíntese, e da fotossíntese nós vamos ter aí a cadeia alimentar, que a gente vai estar vendo mais um pouquinho aqui adiante, tá certo? Então, sem a fotossíntese, não existiria vida no planeta. Então, é muito importante isso aí, tá certo? E ó, nós temos aqui a água, ela é essencial para a vida. Gente, a gente pode ficar 2, 3 dias aí, pode ficar alguns dias aí sem se alimentar. Mas sem água, infelizmente, a gente não sobrevive. Então, a água ela é essencial para a vida do planeta, onde as plantas, aqui na fotossíntese, ela vai estar sendo absorvida pela raiz. Então, as plantas vão estar absorvendo essa água pelas raízes, tá? Então, tanto para nós humanos como para as plantas, ela é muito, muito, muito importante. Sem água não há vida, tá bom?
Então, a gente precisa estar cuidando também aí para não estar destruindo os rios, não estar poluindo os mares, porque a gente precisa da água, tanto para a gente estar aí ingerindo ela, como as plantas para poder estar fazendo aí a fotossíntese e a gente estar sobrevivendo aqui, tá? Lembrando que sem a fotossíntese não há vida no planeta. E sem água também não vai ter como, né? Que a gente não vai ter como sobreviver, não vai ter como as plantas também estarem sobrevivendo e nos dando aí vida. Outro fato importante aqui da fotossíntese é o sol, né? Porque sem o sol, as plantas elas não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, o sol é muito importante também aí para a fotossíntese. Sem o sol, sem a luz solar, não tem como ter a fotossíntese, né? Então, a gente tem que estar aí tendo cuidado também. O sol ele é importantíssimo. E nós temos aqui, ó, o CO2 e o O2. Nós temos o dióxido de carbono aí, nós temos o oxigênio. Onde a fotossíntese ela vai estar retirando da atmosfera o gás carbônico, enquanto durante a respiração da maioria dos organismos ocorre o consumo de oxigênio. Então, as plantas elas vão estar tirando da atmosfera aí o gás carbônico, elas vão estar respirando o gás carbônico e vai ter nessa troca aí, elas vai estar nos dando o oxigênio. Já nós somos o contrário. Nós respiramos o oxigênio e inspiramos o gás carbônico. Então, há essa troca aí com as plantas e tudo isso ocorre aí com a fotossíntese. Certo, meus amores? Outra coisa que a gente vai estar relembrando aqui também é sobre os ecossistemas. E nós temos aí os ecossistemas terrestres, que são as florestas, os desertos, as montanhas, as pradarias, as pastagens. E o Brasil ele tem uma grande extensão aí territorial e isso vai conferir diferentes tipos de solo e de clima, resultando aí nas diferentes condições ambientais. Então, nós temos aqui o ecossistema, nosso Brasil, nós temos aqui algumas florestas, tá? Nós temos aqui, onde nessa floresta nós temos alguns animais que podem estar se adaptando, vivendo nesse ecossistema. Então, nós temos aí os pássaros, as cobras, os macacos, insetos, onça. Então, esses animais, eles podem estar aí vivendo nesse ecossistema. E esse ecossistema, em relação à alimentação entre os seres vivos, é muito, muito, muito importante. E com a sequência disso aí, nós temos uma sequência de alimentação, em que a gente pode estar chamando de cadeia alimentar. Então, nós temos tanto o ecossistema terrestre, deixa eu puxar aqui, como nós temos aqui o ecossistema aquático. Os lagos, mangues, rios, mares, oceanos, mas eu devo dar um destaque aqui no ecossistema terrestre, que é onde nós estamos aqui, no ecossistema terrestre, onde nós vivemos, tá? Nós não participamos tão ativamente assim do aquático, porque nós não vivemos dentro da água, nós vivemos na terra, no ecossistema terrestre. Então, a gente precisa muito estar preservando também esses dois ecossistemas, tanto o terrestre como o aquático. Então, lembrando aí que o Brasil, ele apresenta grande extensão territorial, conferindo aí para a gente diferentes tipos de clima e solo, certo? Então, a gente tem que estar aí prestando bastante atenção para poder chegar aqui até a sequência de alimentação entre os seres vivos, que é a cadeia alimentar. E na cadeia alimentar, tudo começa com o produtor, tá? A cadeia alimentar ela inicia aí com o produtor e ela vai estar finalizando aí com o decompositor. Esse que nem sempre vai estar aparecendo aqui nas cadeias alimentares, tá? Mas começa aí com o produtor, que é aquele que produz seu próprio alimento, ou seja, são as plantas. E nós temos aqui os
meu nome, esqueci, deixa eu olhar aqui, os consumidores. Nós temos os consumidores primários, consumidores secundários, terciários, tá? Então, vamos só dar uma relembradinha aqui da cadeia alimentar. Nós temos os produtores, que são as plantas. Nós temos os consumidores, que esses consumidores podem ser os herbívoros, os carnívoros e os onívoros, que a gente reviu a semana passada, a gente fez essa revisão a semana passada, falando sobre os herbívoros, carnívoros e onívoros. E nós temos os decompositores, que são as bactérias e os fungos. Então, os produtores, plantas, tá? Então, são as plantas, as diversas plantas que nós temos aí. Os consumidores, que são os herbívoros, que os herbívoros eles se alimentam aí de forma predominante de vegetais. Os carnívoros, que em sua alimentação, o consumo aí é de outros animais. E os onívoros, que são organismos que estão adaptados a tanto comer carne como plantas. Daí nós temos também os detritívoros, eles não entraram aqui nessa cadeia alimentar, mas são aqueles que se alimentam do material orgânico ou do resto dos animais. E os decompositores são aqueles que vão estar se alimentando aqui, que são as bactérias e são os fungos. Certinho? Então, vamos só recapitular aqui na revisão, certo? Lembrando que nós falamos aqui da fotossíntese, que é o processo em que as plantas produzem seu próprio alimento, né? Então, nós temos aqui a luz solar, o dióxido de carbono e a água, que vai fazer com que essa planta ela produza o seu próprio alimento, nos fornecendo aí, gerando açúcares, proteínas, lipídios, vitaminas, tá? Então, esses lipídios que são as gorduras, as proteínas, os aminoácidos, os açúcares, as vitaminas, tudo isso vai vir aí dessa fotossíntese aqui das plantas, onde elas irão produzir seu próprio alimento e vai estar nos fornecendo aí o oxigênio. O que a gente fornece para as plantas são o dióxido de carbono, que é o gás carbônico quando a gente inspira. A gente vai estar colocando para fora aí quando a gente está ali respirando. A gente respira o oxigênio e inspira aí o dióxido de carbono. Então, há essa troca com as plantas. Elas nos dão oxigênio e nós damos o dióxido de carbono a ela. A água, que ela é muito importante aí, está sendo como para toda a vida, toda a existência da Terra. Ela é super, hiper, ultra, mega importante, tá? Onde ela é absorvida pela raiz ali nas plantas. O sol, que tem também sua importância, porque sem ela não tinha como as plantas estarem produzindo o seu alimento sem o sol. E nós temos aqui o dióxido de carbono e o oxigênio, onde a fotossíntese ela vai estar retirando ali da atmosfera o gás carbônico, enquanto durante a respiração, de maneira aí da maioria dos organismos, ele está fornecendo aí ocorrendo o consumo de oxigênio. Sobre os nossos ecossistemas, nós temos o ecossistema terrestre e nós temos aqui o ecossistema aquático, onde nós temos lagos, mangues, rios, mares e oceanos. Nós temos aí as algas neles, nós temos os peixes, alguns outros animais aí. E no terrestre nós temos aqui as florestas, desertos, montanhas, pradarias, pastagens, onde estarão vivendo aí nós seres humanos, cobras, macacos, insetos. Então, são animais que estão aí adaptados a esse ecossistema, né? Que em um ecossistema, as relações de alimentação entre seres vivos, elas são muito importantes. E lembrando que nós temos aqui, na cadeia alimentar, onde ela se inicia com o produtor, ou seja, inicia-se aí com as plantas, tá? Então, na cadeia alimentar, nós temos os produtores, nós que somos os consumidores, e tem os decompositores, que são as bactérias e os fungos.